Olá, boa noite. Quem vos fala é a irmã Regina Hilde, do país Brasil, do estado de São Paulo, capital São Paulo. Hoje é dia 13, não, eu acho que é dia 14, foi segunda, terça, quarta. Gente, tô perdida. Hoje é dia 14, sábado. 14 de março de 2020, oh glórias. Mais um dia que o Senhor nos concede, amém? Glórias a Deus, aleluias. Amados irmãos, eu venho falar uma palavra breve para os irmãos, aqui na minha simplicidade, né? Que nem aquele louvor que diz assim: sou tão pequeno, sou um grão de areia no meio da multidão. Quem eu sou, né? Mas para Deus eu sou, oh glórias. O louvor não fala essas últimas palavras, mas eu estou dizendo. Então, amados irmãos, é lógico que não vamos nos colocar, vamos exemplificar aqui, no meio de um tiroteio, né? Porque nós conhecemos a palavra do Senhor Jesus na tentação, quando o inimigo de nossas almas pediu para ele se jogar, que os anjos iam dar ordem iam dar ordem a sustentá-lo naquela queda. Para quê? Né? Para que Jesus ia fazer isso? Que edificação ia ter nisso? Nenhuma. Para dizer que ele era o poderoso, ele não precisava, porque ele era humilde. Oh glórias, palavra linda, maravilhosa do Senhor Jesus. E irmãos amados, então eu venho dizer do coronavírus. É lógico que nós devemos nos cuidar, nos prevenir, mas esse pânico, essa loucura, né? Nós temos tanto respaldo que 10 mil cairão à nossa direita, 10 à nossa esquerda, não seremos atingidos, que ele nos cercará por trás e por diante, que nós veremos a diferença do justo e do injusto, que nós veremos a diferença daquele que serve e que não serve, e tantas outras promessas. Mas nós também sabemos que aquilo que sobrecai sobre o injusto recai sobre o justo. Isso também está escrito. Então qual é a diferença? A diferença é acreditar que tudo tem um propósito. A diferença é entender, né, que tudo Deus quer mostrar algo para a humanidade, porque as pessoas acham que vão viver para sempre e não vão. Por mais que ainda demore um bocadinho para o Senhor Jesus voltar, que Ele está voltando, chegará a nossa hora. E nada acontece sem a permissão de Deus. Todos nós vamos morrer. Lógico, se você puder evitar, se cuidar, Deus quer que nós nos cuidamos, que nós nos tratamos, mas se esse vírus está aí, nós vamos deixar de viver por causa do vírus? Nós vamos temer? E a hipocrisia de fechar aí uns estabelecimentos por enquanto as pessoas pegam ônibus aí, metrô, com multidões? Então tem que fechar tudo, né? Geral. Fechar tudo e que nem lá na Itália, lá, sei lá como que eles estão sobrevivendo. Medo do que e para quê? Nós temos que pôr tudo nas mãos do Senhor e crer que Ele nos livra, assim como Ele livrou o povo de Nínive, quando, né, Jonas, que foi parar na barriga da baleia por desobediência, mas mesmo assim ele foi, né, ele foi anunciar a destruição daquele povo. E o povo entrou em quê? Oração, se humilhou diante da presença de Deus. Amados, orem a Deus, peçam proteção e creiam. Se cuidem, lógico, não vão atentar, né? Mas aí o inimigo, ele queria que Jesus se jogasse de lá, para ele querer mostrar a grandeza. Só que Jesus não precisa mostrar a grandeza, porque ele é grande, porque ele é único e verdadeiro, e ele é humilde. Então, é diferente. Então, não é que nós temos que nos atirar no meio de um tiroteio, mas se essa doença está aí assolando a terra, o que nós podemos fazer além de clamar? Vamos parar de viver? Não, amados. Vamos sim nos cuidar, tomar algumas precauções. Mas eu, por exemplo, eu estava resfriada antes de começarem a falar aí que
que o coronavírus chegou aqui no Brasil, né? E aí, e eu tô gripada, e eu sempre fico gripada, né? Então, às vezes eu tenho que tomar aquele ômega 3, aí eu melhoro, eu paro de gripar. Mas quase sempre eu gripo. E daí? Quer dizer que por isso eu tô com coronavírus? Ah, me poupe, né? Ah, olha, tem coisas assim que são estranhas, sabe? Que estão soando estranho aí neste planeta aqui, Brasil, mundo, China e sei lá o que local, mas que tá... Nós vemos que tem aí algum jogo político, né? Sim, tem pessoas morrendo, tem. Quantas pessoas morrem de várias doenças? Tem tantas aí infecções que ninguém falam nada. Então nós vemos aí que tem algum tipo de jogo político, né? Interesses de gananciosos. Mas enfim, eu vim aqui para falar do nosso amado Deus, que nós devemos não temer, porque nada acontece sem a permissão dele. E se eu morrer, é lucro. Por que você vai ter medo da morte? Ei, o próprio Jesus disse, medíocre. A palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra escrita por homens, mas foi Jesus, que o Espírito Santo, que estava sobre eles quando eles estavam escrevendo a palavra do Senhor. Então, medíocre aquele que espera as coisas em Deus só nessa terra. Então, se eu morrer, é porque chegou minha hora. É como eu disse, lógico, nós devemos nos cuidar, nos prevenir de várias coisas nessa terra. Devemos cuidar da nossa alimentação, da nossa saúde, do nosso corpo. Não vamos nos jogar no meio de um tiroteio. Mas, amados irmãos, deixar de viver por causa de um bafafá aí, olha, aquela vacina lá que eu nem lembro qual foi, olha aqui, escuta, ouça o que eu vou dizer. Eu não sou nada, como eu disse no começo, eu sou no meio da multidão, um grãozinho de areia, mas que Deus ele toque em mim, em falar essas palavras, e que quem quiser dar ouvidos, que dê ouvidos, quem não quiser também não dê. Não me importa, importa que eu estou falando aquilo que eu sinto que vem de Deus, não porque eu me acho melhor do que ninguém. Amém? Então, olha, escute e não duvide, que se chegou a sua hora, chegou, mas nós podemos pedir a Deus, Deus, quando o Senhor me recolher, me recolha num supetão, não me deixe sofrer, livra-me de todo mal, perdoa-me, Senhor, sonda se há caminhos maus e guia-me pelo caminho da eternidade, porque eu quero esperar aqui nessa vida, né? Tem a promessa de vida em abundância, tem a promessa de vida longa, mas a promessa da eternidade, a palavra já diz eternidade. Oh, glórias, aleluias. Ah, amados irmãos, amados e amadas do nosso amado Senhor Jesus, não tenham medo, não temas, não temas. Muito sobrevirá ainda sobre essa terra, sim, né? Mas se o povo clamar igual Nínive, né? Deus ele muda um decreto, mas tem coisas que vão acontecer sim nesta terra, porque tem muita promiscuidade, tem muita perdição, infelizmente, pessoas más. Meu Deus, quando eu começo a rolar o Facebook, por exemplo, tá pior do que os noticiários da TV, né? A gente vê é que a gente não posta tudo que a gente vê, mas nós vemos cada coisa horrível, cada atrocidade, cada maldade, cada doença. É muita coisa que foge até do nosso conhecimento de o que acontece afora nesse mundo. Se nós formos parar para pensar, deve ter pessoas sendo usadas de várias maneiras para pesquisas, para promiscuidade, crianças, idosos. Tem muita coisa ruim que acontece, que foge da nossa imaginação.
Ah, amados irmãos, que devemos nos apegar ao Senhor Jesus e crer na palavra, que Ele estará conosco e que Ele nos livrará. E aquele que clamar a Ele, Ele livrará. Amém? Eu não quero me estender porque já está ficando estendido e aí as pessoas não ouvem quando é muito longo. Que essa pequena palavra possa edificar a vida de cada irmão, cada irmã que está com medo aí da morte. Não tenho medo de morrer, tenho medo de perder a salvação. Não tenho medo, amados irmãos. Creio que Deus é fiel. Ele é justo juiz. E se Deus me recolher, oh glórias, que eu nunca mais vou sofrer, porque eu creio e sei bem para onde eu vou. Eu rodo minhas baianas assim, mas para me defender de pessoas más que querem roubar o que é dos outros, de pessoas que, sabe, que querem pisar, humilhar. Então, a gente pode se defender sim. Rei Davi se defendeu, tá? Mas eu tento compreender, tento depois perdoar, orar por essa pessoa que tanto me feriu, e não fico desejando a morte, nem doença, nem sei lá o que, como muitos desejam. Amém? Glórias a Deus, que essa palavra edifique, que Deus, em nome do Senhor Jesus, venha me proteger, a mim, a minha família e a família de vocês que me ouvem. Creiam, amados, Deus, Ele é fiel. Oh glórias, obrigada, Senhor Jesus. Eu te louvarei, te engrandecerei por toda a minha vida e minha eternidade. Amém.